para impactar, para fazer a diferença. Porque quando se fala de jovem, se fala de força, se fala de vigor, se fala de virtude, se fala de produtividade, porque os jovens estão cheios de vigor para fazer a diferença nesse tempo. Neemias capítulo número 6, glória a Deus, versículo de número 9, glória a Deus. Quem encontrou? Estou acostumado com esse negócio chique aqui não, mas glória a Deus, né? Neemias capítulo de número 6, versículo de número 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem aqui gosta de Bíblia Sagrada? Quem aqui gosta de Bíblia Sagrada? Amém. Assim diz o texto sagrado: pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, e ela não será concluída. Então pedi a Deus que fortalecesse as minhas mãos. Diga assim: então pedi a Deus que fortalecesse as minhas mãos. Pode se assentar, glorificando, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Paulo, estamos num culto de jovem. Poderíamos falar do currículo de Davi, um jovem cheio de Deus, profeta, rei, ao qual Deus utilizou grandemente a vida de Davi. Poderíamos falar de José, poderíamos falar de Mefibosete, poderíamos falar de Eutico na janela, e vários como Daniel, Sadraque, Mesaque e outros jovens na Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo na quarta-feira gerou essa palavra ao meu coração para gerar o seu coração. Essa palavra fala diretamente com toda a sua igreja, com a juventude, com toda a liderança. Por quê? Porque Deus, Ele fala conosco segundo a sua palavra. E quando se fala de Neemias, se fala de um grande homem, se fala de um copeiro, se fala de um grande líder, se fala de um homem corajoso, se fala de um homem destemido, se fala de um homem que assumiu uma grande missão e uma grande responsabilidade, e se fala de um homem que cumpriu o propósito designado de Deus para a sua vida. A primeira coisa que a juventude precisa entender nessa noite, que um jovem, quando ele tem a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, um jovem quando ele entende o propósito de Deus na sua vida, um jovem quando verdadeiramente ele aceita o chamado do Senhor na sua vida, grande é a obra que Deus faz por intermédio da sua vida. E eu queria chamar a sua atenção, jovem, nessa noite. Não converse no momento que a palavra está sendo pregada. Seja alimentado pela palavra, seja edificado pela palavra, seja instruído pela palavra, porque tudo foi formado por intermédio dessa palavra. E nós estamos aqui essa noite por causa dessa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E um dia nós ouvimos essa palavra, e essa palavra penetrou na nossa vida, mudou a nossa história, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque o poder dessa palavra transforma a vida do ser humano. Quando se fala de Neemias no capítulo de número 1, acontece algo aonde Neemias chora, aonde Neemias ora, aonde Neemias jejua, aonde Neemias lamenta, aonde Neemias clama a Deus. Por quê? Porque a cidade está devastada, os muros estão decaídos, as portas estão queimadas, e agora Neemias chora na presença de Deus e clama a Deus. Paulo, aonde você quer chegar com isso? Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo aonde Deus quer usar a sua igreja para uma grande reconstrução espiritual, para um povo cheio da presença dEle, cheio do poder, cheio da autoridade e cheio da ousadia do Senhor.
O que Jerusalém estava vivendo? Uma cidade vulnerável, uma cidade desprotegida, uma cidade que estava sendo humilhada. Irmãos, nós precisamos entender algo nos dias de hoje. Também estamos vivendo um cenário como este, mas eu tenho certeza absoluta que esta igreja entendeu e compreendeu. Uma igreja que vai orar como Neemias, que vai clamar como Neemias, que vai se compadecer como Neemias, que vai chegar diante de Deus como Neemias, porque a cidade estava desprotegida, a cidade estava vulnerável. E quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes estão vulneráveis, estão desprotegidos, estão vivendo uma vida de humilhação, escravizados. Mas Deus vai levantar nesta igreja jovens como Neemias, que chega na presença de Deus, que clama a Deus, que suplica a Deus e que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor ali, Ele confia uma obra na vida deste homem. E eu quero trazer algo para a juventude desta igreja. Deus confiou, juventude, uma obra nas suas mãos. Deus confiou uma missão nas suas mãos. Deus confiou uma responsabilidade em suas mãos nesta igreja local. E a obra que Deus confiou, Ele vai velar por cada obra que Ele entregou na mão de cada um de vocês. Assim como Ele capacitou Neemias também, Ele quer capacitar cada um essa noite. Assim como Ele deu uma visão para Neemias, horizontal e vertical, assim também Ele quer dar uma visão para toda a juventude e para toda a sua igreja. Mas quando se trata de obra, irmãos, se trata de trabalho. E trabalho é algo que é árduo, trabalho é algo que leva tempo, trabalho é algo que leva dedicação. Porque trabalhar com jovem, pastor, é algo que precisa ter dedicação. Trabalhar com jovem é algo que precisa ter perseverança. Trabalhar com jovem é algo que precisa ter persistência. Porque o jovem, irmão, ele produz no reino de Deus. O jovem, ele veio para fazer a diferença neste tempo. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 1, Neemias ora e Neemias clama a Deus. E Deus confia uma responsabilidade na mão dele. Só que a Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 2, eles começaram a levantar como Neemias. Irmão, todo mundo que é chamado por Deus, todo mundo que Deus tem uma obra específica na sua vida, todo mundo que se disponibiliza para o reino, todo mundo que anda no caminho da porta estreita, todo mundo que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus, sempre ele vai passar por adversidade como Neemias passou. A primeira coisa, no capítulo 2, Neemias, zombaram de Neemias, afrontaram Neemias, tentaram causar medo no coração de Neemias. A questão é, que medo, jovem, que o inimigo da alma tem tentado plantar em vossos corações? Qual é a dúvida? Qual é o questionamento? Qual é a insegurança? Qual é a instabilidade? Deus tem uma palavra para esta igreja, para dizer que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua levantando, Ele continua usando, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua sendo Deus. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 2, eles zombaram contra Neemias. Pode até zombar contra a sua vida, porque todo jovem, quando entra no caminho certo, ele começa a passar por zombaria. As pessoas começam a olhar para ele e dizer para ele o seguinte: mas por que você está na igreja? Que garantia você tem de estar na igreja? Que benefício você tem de estar na igreja?
Sempre a influência externa vai tentar contaminar a juventude, dizer: o mundo é melhor, mas não, melhor é estar do lado de dentro do que estar do lado de fora. Melhor é estar na presença de Deus, mesmo sendo zombado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo mal interpretado, mas permaneça do lado de dentro, na obra que Deus tem na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Essa igreja se tornou uma referência neste local. Porque muitos que estão aqui nos conhecem, sabem de onde Deus nos tirou, sabe aonde nós ficávamos, sabe aonde nós estávamos escravizados, e sabe a obra que Deus realizou na nossa vida. Muitos que olham para nós não entendem o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos separou. Nós estamos aqui porque Deus se agradou de nós. Não é porque somos dignos e merecedores de nada, é pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua infinita compaixão. Neemias foi zombado e você vai ser zombado. Você vai ser criticado, jovem. Vão te chamar de careta, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de todo tipo de palavra, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Continua na presença, continua firme, continua constante, continua orando, continua consagrando, continua adorando a Deus, continua obedecendo o chamado do Senhor na sua vida. O capítulo de número 3, a Bíblia diz que eles conspiraram contra Neemias. Porque todo mundo, irmão, que está fazendo a obra, sempre alguém vai levantar para conspirar. Porque o homem natural, ele jamais vai compreender as coisas espirituais. Quando o jovem é espiritual, irmão, ele faz a diferença no reino. Quando o obreiro é espiritual, ele faz a diferença na igreja. Quando o obreiro é espiritual, ele entende o propósito que Deus designou para a sua vida. Ainda que zombam, ainda que conspiram e ainda que afrontam. Paulo, mas por que você está dizendo de conspiração? Por que você está dizendo de ataque? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo atacada, aonde a juventude está sendo atacada, aonde o povo de Deus está sendo atacado, aonde eles querem levar a igreja a aceitar princípios que não fazem parte da nossa vida, nem da nossa trajetória e nem da nossa família. Porque nós somos sal, nós somos luz, e a palavra de Deus é lâmpada e é luz para a nossa vida. E nós não temos que andar de acordo com a vontade deles, mas é eles que têm que andar de acordo com a vontade da palavra de Deus. Zombou, criticou, afrontou, sim. Só que o texto sagrado diz que no capítulo de número 4, eles conspiraram para atacar Neemias. Diga assim: toda obra depende de trabalhadores. Você quer ver uma juventude desbravar na igreja? Quando tem voluntário. Porque Deus, Ele quer um espírito voluntário. Homens, mulheres, jovens, que sejam voluntários na sua obra. Que tenham prazer na sua obra. Que tenham prazer de somar na sua obra. Que tenham prazer de ajudar na obra de Deus. Seja na portaria, seja na limpeza da igreja, seja no evangelismo, seja na oração, independente aonde for, Deus está procurando pessoas voluntárias, que tenham prazer nessa obra. Essa obra depende de pessoas voluntárias. Sabe por quê? Porque o propósito do reino não é regressão. O propósito do reino é crescimento. O pastor disse aqui no altar que há uma promessa, há uma palavra de Deus, não somente sobre a nossa vida, mas é uma palavra que alcança a nossa família e todos que estão ao nosso derredor. E esse é o propósito. Deus quer usar essa juventude na escola, na faculdade, no curso, no trabalho, aonde vocês estiverem, Deus quer usar vocês como um instrumento para o nome dele ser glorificado. O capítulo de número 6, a Bíblia diz que quando Sabalate, Tobias e Gésem,
o árabe, ao restante dos nossos inimigos, souberam que tínhamos construído o muro, olha que coisa mais linda, e que nele não havia brecha alguma. Deus deu a responsabilidade para Neemias, e a responsabilidade é reconstruir os muros. A Bíblia diz no capítulo de número 6 que agora os muros estão restaurados. Diga assim: não tem brecha nos muros. Quando Deus levanta alguém para fazer uma obra, irmão, Ele faz a sua obra por completo. Ele é um Deus que começa e Ele é um Deus que concretiza a sua grande obra. E tudo cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo seu decreto. Neemias estavam com os seus trabalhadores, mas havia um grupo de pessoas que queriam atrapalhar o andamento desta obra. E você pensa que não existe um grupo de pessoas que quer atrapalhar o seu ministério, que quer atrapalhar a sua formação acadêmica, que quer atrapalhar a construção da minha e da sua família, que quer atrapalhar os nossos negócios. Sempre vai existir um grupo de pessoas que não estão dentro do mesmo propósito do que nós. Só que uma coisa é certa: nós precisamos ter o entendimento, o discernimento espiritual de saber quem está conosco e quem não está conosco. Quem acredita naquilo que Deus tem na nossa vida e quem não acredita. Quem vai somar e quem não vai somar. Porque tinha um grupo juntamente com Neemias, que trabalhou com ele, que ajudou ele, que somou com ele. E ainda que os inimigos se levantou, mas eles não pararam e continuaram ajudando Neemias nessa grande obra. Uma coisa é certa: ainda que muitos te abandonem, ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos não crêem, Deus sempre vai levantar uma pessoa para andar do seu lado, para acreditar em você, para te incentivar, para te colocar de pé, para te dizer que dá certo, para te dizer que Deus vai te dar vitória, para te dizer que Deus vai salvar a sua família, para dizer que Deus vai te utilizar na obra. Sempre Deus vai levantar um. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Aleluia. Porque Deus, irmão, Ele continua fazendo. A Bíblia diz que os muros foram reconstruídos. Qual é o mais fácil? Restaurar um muro ou fazer um outro muro? É mais fácil fazer do zero, porque você aplana, porque você prepara e faz tudo conforme deve ser feito. Só que a responsabilidade de Neemias não é reconstruir, é tirar tudo que está velho, é arrancar tudo que não presta mais e refazer tudo novo. A questão é: existem coisas na minha e na sua vida que nós precisamos tirar da nossa vida, porque nós andamos dentro de um tempo onde às vezes nós nos acomodamos, nos paralisamos, nos entregamos em determinada circunstância. Mas este não é o propósito de Deus, independente do tempo de igreja. Se tem 2, se tem 1, se tem 6 meses, se tem 10, se tem 20, todos nós temos dificuldades na caminhada. Não existe igreja perfeita, não existe liderança perfeita, não existe casa perfeita, família perfeita, não existe criação de filho perfeito, não existe casamento perfeito, mas a Bíblia diz que existe um Deus perfeito. E é um Deus que aperfeiçoa o casamento, é um Deus que aperfeiçoa a liderança, é um Deus que aperfeiçoa a juventude, é um Deus que aperfeiçoa o ministério de louvor, é um Deus que aperfeiçoa tudo na nossa vida. É por isso que nós servimos Ele, porque Ele é um Deus que nos aperfeiçoa, e é um Deus que nos molda, é um Deus que nos faz de nós pessoas melhores, e tira daquilo de nós aquilo que não provém, aquilo que não agrada a Ele, para estarmos dentro do centro da sua vontade. A Bíblia diz que os muros agora estão restaurados. Só que existe algo que ainda falta. Falta as portas ser colocadas. A Bíblia diz no versículo de número 2 que Sanbalat e Gesem
mandaram dizer: vem, vamos nos encontrar no povoado da planície de Ono. E eles, porém, estavam planejando o mal contra Neemias. A primeira coisa que eles fizeram, tentaram minar a equipe de Neemias. Tentaram contratar contra a equipe de Neemias, dizendo: se nós afetarmos os trabalhadores, nós afetamos Neemias. Sempre vai ser assim, irmão. As pessoas, quando quer te atacar, ele já não vai te atacar de imediato. Ele sempre vai atacar quem está ao seu redor primeiro, para tentar te enfraquecer, para tentar te desanimar, para tentar fazer você desacreditar. Eles tentaram contra os trabalhadores que estavam com Neemias. Só que eles perceberam que não tinha jeito, porque eles estavam dentro do mesmo propósito. E eu te pergunto nessa noite: nós estamos aqui essa noite dentro do mesmo propósito? Porque Deus levantou um Neemias nessa igreja. Deus levantou um líder espiritual. Deus levantou uma pessoa para pregar, para orar, para ensinar, para interceder, para te convocar para essa missão. Nós estamos dentro do mesmo propósito. Nós estamos dentro do mesmo propósito nessa noite. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite, e eu quero que você seja verdadeiro. Você que convidou uma alma para vir neste culto, uma vida que não seja evangélica, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, uma pessoa para ouvir a palavra de Deus, levanta sua mão porque eu quero te conhecer. Você que convidou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí, nós estamos num grupo de quantas pessoas? Um grupo pequeno ou um grupo grande? Se todos nós, porque eu convidei e ele veio, está aqui comigo. Agora a questão é, se todos nós tivéssemos convidado, talvez esses bancos não estariam vazios. A questão é, nós queremos que a nossa família seja alcançada, que os nossos amigos sejam alcançados, mas às vezes não estamos fazendo aquilo que foi confiado na nossa vida. Às vezes é somente uma palavra, um convite, um testemunho que você vai dar, vai despertar naquela pessoa a vontade, o desejo de estar na presença de Deus. Isso é ordenança de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo: olha, não, Paulo, mas eu não sei pregar. Irmão, não precisa saber pregar. É só dizer: lá na igreja Deus tem uma palavra para a sua vida. Lá na igreja Jesus tem uma palavra ao teu coração. Lá na igreja tem pessoas que vão orar por você. Lava, canta, lava, suja. A questão é que nós precisamos nos despertar. Paulo, por que você está dizendo isso? É porque é necessário dizer. Sabe por que Neemias estava numa grande obra? E eu e você estamos numa grande obra. E não é uma obra natural, é uma obra espiritual. É uma obra onde todos os dias nós estamos vendo o tamanho da guerra e o tamanho da luta. Mas Deus nos levantou como soldado de Cristo e nos deu o capacete da salvação, couraça da justiça, as botas da preparação do evangelho e nos deu a espada do Espírito. A Bíblia Sagrada diz que eles armaram contra Neemias, dizendo: agora nós vamos pegar Neemias. Manda a mensagem para ele, fala para ele que nós estamos aguardando ele lá em Ono. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, olha que coisa linda, versículo de número 3: e por isso enviei um mensageiro com a seguinte resposta. Diga assim: eu estou empenhado. Ah não, irmão, diga: eu estou empenhado numa grande obra. Irmão, não deixa ninguém te parar. Não deixa ninguém te parar pelo caminho. Não perde o seu foco. Sabe o que eles estavam tentando? Paralisar Neemias, dizendo: Neemias, você tem que parar, é necessário nós encontrar. Mais Neemias tinha visão espiritual e discernimento espiritual. Ele sabia que era uma cilada para ele. E ele disse: olha, de forma nenhuma eu vou,
porque Deus me confiou uma obra e eu não posso parar com essa obra. E eu quero te levar, juventude, a pensar comigo essa noite, porque Gessem, Sanbalat e Tobias é os inimigos da obra de Deus, que não quer deixar que você cresça na graça, no conhecimento, não quer que você venha na escola bíblica dominical, não quer que você venha no culto de oração, não quer que você participe de eventos, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: não dê ouvido para Sanbalat e Tobias, mas continua crendo, confiando, perseverando, sem olhar para a direita, para a esquerda ou para a retaguarda. Nessa hora ninguém dá um glória. O irmão falou para mim que o povo é pentecostal. Sabe por quê, irmão? Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Porque Sanbalat e Tobias queriam que Neemias fossem até um lugar aonde eles iriam eliminar Neemias, para que a obra não fosse concluída. Sempre na caminhada nossa, pessoas vão tentar de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. Sempre vai vir com a palavra destrutiva, sempre vai vir com a palavra de desânimo. Você já viu quando você chega diante de um crente santo, salvo, homem de Deus, mulher de Deus, e diz assim: eu estou passando por um vento. Sabe o que ele fala? Irmão, esse negócio é difícil mesmo. Rapaz, larga isso de mão mesmo. Nem eu também não estou dando conta. Que negócio é esse, irmão? Quando alguém chegar até você e dizer: eu estou no vento, eu estou na dificuldade, ainda que você esteja no vento, seja sal, seja luz, tem uma palavra de vida. Diga: irmão, esse vento vai passar, você vai se levantar e Deus vai te conceder a vitória. Aí um desanimado chega no outro, o outro desanima mais ainda ele. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é incentivar, é encorajar, é fortalecer uns aos outros, é orar uns pelos outros. O texto diz, no versículo de número 4, e eles mandaram essa mensagem, diga assim, 4 vezes. Você acha que o inimigo vai tentar só uma vez? O inimigo, ele insiste, irmão, porque ele quer que eu e você tropece, ele quer que eu e você caia, ele quer que eu e você não acredita, não confia, não creia. Eles não tentaram uma, mas tentaram 2, tentaram 3 e tentaram 4. Quando eles viram que não tinha mais jeito, tentaram 4 vezes. Aí diz assim: pela 5ª vez, Sanbalat enviou um dos homens de confiança. E esse homem de confiança levou uma carta aberta. Mas Paulo, o que representa esta carta aberta? A Bíblia Sagrada diz que Sanbalat viu que não tinha jeito, não conseguiu convencer Neemias de parar. Deixa eu te falar, não deixa ninguém te convencer de parar. Está doendo, para. Está chorando, irmão, está doendo, está chorando, não para. Está difícil, não para. A porta fechou, não para. Tudo está indo de mal a pior, não para. Continua, não para. O gigante levantou, não para. Estão te caluniando, não para. Estão inventando história no teu nome, não para. Estão zombando de você, não para. Continua, porque assim Neemias fez, e ele não parou. Fizeram uma armadilha, mas ele não parou. Zombou dele, mas ele não parou. Ele continuou. O texto sagrado diz que agora Sanbalat envia uma carta, envia um mensageiro com a carta aberta. A carta tinha que ser fechada e selada, mas não. Quando o inimigo quer destruir, irmão, ele traz a carta aberta. E dentro da carta estava uma difamação contra Neemias, para que todo mundo visse de forma pública, porque queriam envergonhar Neemias de forma pública, queriam contender, dizer que Neemias estava com contenda,
que Neemias estava com divisão, que Neemias estava com rebelião, e foi com a carta aberta, tentando de todas as formas contra Neemias. Você já viu que tem dia que a gente passa por situação tão difícil na nossa vida, e começa a espalhar para todos os lugares, e nós geramos uma preocupação tamanha no nosso coração, e dizemos: o que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? É porque Ele está te capacitando diante dessa situação, é porque Ele está te amadurecendo, é porque Ele está te levantando para que você cumpra a grande obra na presença dEle. Aí o texto sagrado diz assim, versículo 7: que nomeaste os profetas em Jerusalém, para proclamarem a respeito de um rei em Judá, e essas coisas chegaram ao ouvido do rei. Por isso, vem, vamos conversar. A resposta de Neemias: mandei dizer então, nada do que dizes é verdade. Diga assim: nada do que dizes é verdade. Diga: é tudo invenção tua. Crente tem que ter posicionamento, crente tem que ter coragem, crente tem que ter ousadia, crente tem que levantar a cabeça, crente tem que ser destemido, crente tem que ser determinado, crente tem que ser valente, tem que ser corajoso. Neemias estava dizendo: olha, essa zombaria, essa calúnia, essa maldade não vai me parar, e ainda que vocês inventam qualquer coisa, é invenção de vocês. Você já viu que quando eu e quando você comete um deslize, uma palavra, uma atitude, uma ação, as pessoas olham para mim, olham para você, e a primeira coisa que eles olham e falam assim: mas você não é crente? Não é a primeira coisa que eles fazem. Como se eu e como se você não fosse sujeito a errar, como se nós não fosse sujeito a tropeçar numa palavra, numa atitude, em uma ação. As pessoas já vêm com a flecha, já vêm diretamente, já tentando nos atacar, dizendo: mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Mas você não é crente? Como é que você está falando isso? Como se eu e como se você fosse perfeito, e não fôssemos sujeitos a cometer um deslize, uma atitude ou uma ação. Logicamente que nós procuramos a cada dia nos santificar, porque a Bíblia diz: santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade, é espírito e vida aos nossos corações. Nós somos todos os dias limpos pela palavra, edificados pela palavra, fortalecidos pela palavra, mas nós somos sujeitos a errar. Agora a questão é: se posiciona quando você for acusado, não deixe que te pare de forma alguma. Sabe por quê? Porque assim como Deus foi com Neemias, Deus é com esta igreja, Deus é com esta juventude, Deus é com o pastor da igreja, Deus é com você, Deus é na sua casa, Deus é na sua família, e Deus é no seu ministério. E ainda que eles querem que essa obra não dê continuidade, Deus vai fortalecer as suas mãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Às vezes essa não é a palavra que você pensava que ia ser pregada. Só que nós não pregamos aquilo que nós queremos. Nós pregamos aquilo que o Espírito Santo gera aos nossos corações. Existem pessoas que recebem, outros não recebem. Existem pessoas que põem em prática, outros não colocam em prática. Existem pessoas que creem, existem pessoas que não creem. Existem pessoas que têm fé e outros não têm fé. Existem pessoas que vão ser salvas e existem pessoas que não vão ser salvas. Isso é fato, isso é uma grande verdade. Mas de uma coisa é certa: Deus te confiou uma grande obra, e Ele quer fortalecer as suas mãos essa noite. Sabe por quê? Porque tem muitas mãos aqui paradas, e Deus está falando ao meu coração para gerar no seu coração. Ele te confiou uma obra. Não abandone aquilo que Deus te confiou. Não deixe de lado aquilo que Deus te confiou, por causa de A, por causa de B, por causa de C ou por causa de D. Faça aquilo que Deus te confiou. Levanta a sua cabeça, alegre o seu coração. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para a direita, para a esquerda, nem para a retaguarda. Existe um alvo para mim e para você, e esse alvo é Cristo.
O Espírito Santo está dizendo para mim que hoje Ele vai curar pessoas aqui. Ele está curando pessoas aqui essa noite. Eu quero dizer para a senhora de vermelho aqui, eu não sei o nome da senhora, qual é o nome da senhora? Avenilda. Mas Avenilda, Jesus hoje vai te dar uma grande vitória. Eu vejo Deus visitando a senhora da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Eu vejo Deus te curando nessa noite. Ele fazendo uma cirurgia no seu coração, que afetaria a sua cabeça. Mas Deus está dizendo para mim, grande ainda é a obra que eu tenho na sua vida. Lavassuri andarábia. Ele me anda, cante, orava, canta. O Senhor está curando o seu coração. Ele está fazendo uma cirurgia no teu coração. E Ele está dizendo, eu estou acrescentando os seus anos de vida nesta noite. Porque ainda tem obras sobre as suas mãos. Ainda tem obras sobre a sua casa. Ainda existe obra que precisa ser concluída na sua família. Lava, canta, araba, xandarábia. Eu quero dizer para esses dois, e vocês dois é casal, vocês dois, levanta a mão aí de camisa azul. Vocês dois, levanta a mão. Aleluia. Oh glória. Enag, Aseb, Anabacanta. Desde o momento que eu entrei aqui essa noite, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Grande é a obra que Ele tem na vida de vocês. Grande é o chamado que Ele tem na vida de vocês. Eu vejo uma porta fechada, e eu vejo uma corrente, e eu vejo um cadeado grande. E Deus está falando para mim que está tirando esse cadeado hoje, que está tirando essas correntes hoje, e essa porta de bronze está sendo quebrada hoje. Mas Ele está mandando eu falar para vocês dois assim, olha, entra dentro do quarto junto, dobra o joelho e ora, e clama. Deus está dizendo, eu quero propósito, tem algo que precisa ser posicionado. Tem algo que precisa ser resolvido. Canta. Deus está dizendo, tem algo que precisa ser tirado da vida de vocês. Tem uma decisão que precisa ser tomada e não depende de Deus, vai depender dos vocês dois. E quando vocês dois tomar a decisão, que é estar dentro do propósito de Deus, Deus vai fazer muito mais além daquilo que vocês pedem, imaginam ou pensam. Sabe o que Deus está falando para mim, varão? Ele está tirando uma interrogação da sua mente. Eu vejo um ponto de interrogação em cima da sua cabeça. E Deus está falando para mim, eu estou tirando essa dúvida da sua mente e do seu coração. Porque a partir de hoje você vai enxergar as coisas de outra forma e de outra maneira. Deus está neste lugar. Deus está nesta casa de oração. Oh, aleluia. Eu quero dizer para um jovem, você jovem, você levanta sua mão lá, você mesmo, vem aqui em nome de Jesus. Qual o seu nome? Wagner. Wagner, na hora que eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou no meu coração para me falar para o seu coração. Ele diz assim, vigia na sua entrada, na sua saída, porque grande é o propósito que Deus tem na sua vida. Eu vejo um relógio em cima da sua cabeça, e você vai entender agora, porque relógio representa tempo, e Ele está dizendo assim para mim, que você está perdendo tempo com aquilo que não é para perder, porque o que Ele tem na sua vida é muito mais além do que você imagina. Ele quer você, leia a Bíblia, desça na oração, busque a Deus, porque Ele quer te usar com autoridade, com ousadia nesta terra. Mas Ele está dizendo assim, é necessário tu tirar tempo para Ele, porque o tempo está pouco. Ele está dizendo que o que Ele tem para você não é isso, e eu vejo você perdendo muito tempo, e Ele está dizendo, não é para você perder tempo, porque não dá mais tempo para perder.
Ele está dizendo que o tempo é hoje, o tempo é agora. Separa a prioridade com Deus, porque Ele quer te levantar e Ele quer te usar em cima desta terra. Ele quer fazer da sua vida um instrumento nas mãos dEle, para ganhar almas para o reino dEle. Entenda a mensagem de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Raman chocoviaçai. Derimiando coviacebe alabachandará. Tem jovens aqui essa noite, que Deus está falando para vocês assim: esta é a minha igreja, e ela é a menina dos meus olhos. Rai que nasce, Yamicovidébia. E Ele está dizendo para jovens aqui nesta noite: é para vocês se reunirem, e orarem, e consagrarem, e buscarem a Deus, não só nos momentos de evento, mas o Senhor quer uma vida de constante busca através de vós. Arai canagasuya, despertai vós que dormes, porque haverá um esclarecimento de Deus. Paulo não fala isso não, falo, porque Jesus está mandando eu falar: vigiai-vos e orai-vos, para que não entrai-vos em tentação, porque tinham muitos que estavam aqui dentro, agora estão lá fora, e o diabo está querendo tirar quem está aqui dentro e colocar lá do lado de fora. Anagaçuia, alabaxandarábia. O Senhor só repreende quem Ele ama. Sabe por que Ele está dizendo? É porque Ele ama vocês. É porque vocês são especiais para Ele. É porque Ele tem uma obra linda na vida de cada um de vocês. Coloque essa palavra na tábua dos vossos corações. Reúne, ora, consagre, busquem, louvem ao Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. E muitas outras igrejas vão ver vocês como referência nesse bairro e nessa região. Mas buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que por algum motivo você se afastou, ou você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você quer entregar a sua vida para Ele? Você quer reconciliar, ou você quer entregar a sua vida para Jesus? Saia do seu lugar, que nós queremos orar pela sua vida. Nada é por força, nada é por violência, tudo é pelo agir do Espírito Santo. Mas é decisão que nós temos que tomar diante do altar dEle e diante da presença dEle. Não precisa você ficar com vergonha o que as pessoas vão dizer ou vão falar ao seu respeito. O que importa é que você está na presença de Deus, perante a Deus, e fazendo a sua aliança com Deus. Tem alguém? Saia do seu lugar, que eu quero orar especificamente pela sua vida. Tem pessoas aqui essa noite que você precisa renovar a sua aliança com Deus, e você está aí olhando o que os irmãos vão dizer, o que os irmãos vão pensar. Não, irmão, o que importa é o que Deus vai pensar de você, não é o que o irmão vai pensar de você. E se você quiser, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha, porque eu quero orar pela sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não adianta